Boa noite, meus amigos. Renato, eu falando no canal Vasco Mel. Sempre peço para vocês curtirem, para vocês acionarem notificações e quem não é inscrito se inscrever. Né? Tenho tido alguns problemas particulares aí, de trabalho também, e não tenho conseguido nem chegar a tempo de gravar. Chegou muito tarde, muito cansado. Mas hoje, eu queria até explicar para vocês, esse canal não é só um repetidor das notícias. Esse canal é um canal de opinião, dá minha opinião, e vocês podem rebater, debater, isso é o normal. Cada um tem a sua opinião própria. Hoje, por exemplo, o Vasco apresentou 3 jogadores de uma vez só, o português Nuno Moreira, o uruguai Benjamin Garré e o angolano Lodi Augusto. Os 3 ao mesmo tempo, inclusive o Lodi Augusto chegou hoje no aeroporto. E por incrível que pareça, o Lodi Augusto, apesar de ter chegado hoje, eu acho, pelo menos o Nuno Moreira e o Benjamin Garré já estão inscritos no BID e já estão aptos para o jogo. O Lodi Augusto talvez consiga. Em suma, se os 3 tiverem condição, os 3 têm que jogar, amigo, de titular. Se só os dois, o Vasco tem que criar um fato novo, uma coisa diferente. Sabemos que o elenco do outro lado é superior, tem mais tempo treinando junto, tem mais qualidade, e pode-se dizer que a única vantagem, entre aspas, é que a gente vai tirar eles um pouco da zona de conforto, levando o jogo para o Newton Santos. Porque no Maracanã fariam 2 jogos na casa deles, né? Que eles dizem mesmo que é deles, né? Porque o que acontece? O Vasco até queria mandar o primeiro jogo lá, mas o Vasco queria explorar, obviamente, se o mando do Vasco que queria explorar o bar, os camarotes, as publicidades, só que não obteve resposta. O Flamengo ficou mudo. Quando o Vasco escolheu entre os jogadores e a maioria escolheu o Newton Santos, aí o Flamengo procurou o Vasco. Aí já era tarde demais, aí Inês é morta. Então, além desse fato novo, não só pelo fato, também é óbvio, gramado sintético e tal, eles não ficam naquela, repito, zona de conforto deles. E eu, além disso, eu colocaria os 3 para jogar. Meu irmão, eu não quero saber se joga bem, se joga mal. Bota os caras estão aptos a jogar, eles já vinham em atividade, e os caras querem jogar. Os caras estrangeiros aí não tem medo não. Os caras não estão de bobeira não, eles querem jogar mesmo. A venda de ingressos está fraca, já era esperado, né? Até pelo esvaziamento, porque até ontem eu não sabia onde seria o jogo, né? E a torcida do Vasco super ressabiada, porque nos últimos anos viramos fregueses de caderninho deles, dos mulambos, e a única condição de sair disso é fazendo times melhores e tentando superá-los, né? Pelo menos o Vasco tinha essa força na torcida, que é a torcida mesmo que levou nesses últimos anos o time nas costas, só que numa hora enche, né? Dá no saco também. Eu não sei nem que eu tenho um compromisso inadiável. Na hora do jogo, vê se pode. Mas, o Vasco fez o favor de ficar em quarto e agora vai ter que jogar com o primeiro, que é o Império do Mal. Aí, meu irmão, sinceramente, eu queria pelo menos ver para poder comentar depois. Mas hoje em dia não precisa nem você ver o jogo ao vivo, muito menos em loco, para você comentar. Mais ou menos a gente sabe o que acontece, né? Porém, com a vitória que tivemos na Copa do Brasil, inclusive o nosso adversário saiu ontem, vai ser o Nova Iguaçu, pelo menos a vantagem, né? Se eu não estiver enganado, na quarta-feira de cinzas, é o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu e o segundo. Eu acho que na outra semana, ou não, 2 semanas depois, pelo menos não saímos do Rio de Janeiro. É menos uma viagem, hein? Agora, para esse jogo de sábado, eu, sinceramente, coloco como ponto de interrogação. Você está colocando ponto de interrogação porque você está sendo otimista. Com o Vasco eu vou ser sempre otimista. Aliás, falando em contratação, o Vasco já praticamente contratou o Brahim Palácio do Atlético Mineiro. Ele simplesmente não vem agora, deve vir daqui a semanas, porque como o Atlético Mineiro está com o Júnior Santos machucado e o Hulk também, não sabe nem se ele vai jogar os jogos das finais, pelo menos o primeiro jogo, eles mantiveram o Brahim Palácio. E depois que terminar o Mineiro, termina agora, ele, não sei se termina junto do Carioca um pouquinho antes, acho que termina um pouquinho antes, uma semana antes, ele se apresenta ao Vasco, mais um reforço.
Quer dizer, o time está se reforçando, a gente tem que saber se os caras vão dar certo. Agora, como sempre, notícia ruim também não falta, né? O Tietê, que era o nosso motorzinho, nossa formiguinha, carregador de piano, ele, infelizmente, se machucou, ligamento. Agora não falo se é sério, se não é sério. Bom, como nada é informado, provavelmente ele vai estar fora desse jogo da semifinal contra o Império do Mal. Hoje é quinta-feira ainda, estamos a 2 dias do jogo. Muito otimismo, né? Temos que ter, vamos acreditar. Um dia, né? O tempo muda. É que nessa porra desse tempo de janeiro que não muda nunca. Mas eu repito, a minha opinião é que deveria colocar logo os caras de cara. O que eu tinha para falar era isso. Uma boa noite, que Deus, as Cristo Senhora, que Santo Deus Santos. Ah, não, desculpa. Tem uma novidade vindo aí, gente. Minha. Tem uma pintora que veio do Canadá, morou lá há muitos anos, anônima por enquanto, e ela vai fazer um quadro muito bonito do Vasco. Colocaria o quadro aqui, eu ainda vou ver se eu vou vendê-lo diretamente, né? Porque eu até agora não faço live. Ou vou vendê-lo, ou vou anunciar no meu Instagram, que é Murca Leon, Mursa Leon, ou então vou botar para fazer um rifa online. Mas eu primeiro quero apresentar o quadro de vocês. Tendo boas procuras, ela vai até fazer mais. É uma novidade, né? Um quadro do Vasco da Gama, do Clube de Regatas Vasco da Gama. Agora sim, boa noite, que Deus, as Cristo Senhora, Deus, todo santo, todos os anjos abençoe-nos e vossas famílias.